Álvaro passou a ser Daniel, Duarte, Gabriel, Carlos, Gonçalves, Jorge. Vivia-se arredado da vida social normal. Não se podia andar na rua como toda a gente. Não se podia ir ao cinema. Não se podia contactar a família nem os amigos. Não era permitido criar amarras afetivas de qualquer espécie. Era um mundo noturno, penoso, de solidão, que só vontades muito fortes suportam. E de perigo constante, a guerra era aberta e sem tréguas. Álvaro e os seus camaradas tinham de andar sempre armados. E Álvaro era incansável na sua atividade clandestina. A sua capacidade de trabalhar até à exaustão, o seu rigor, a sua força de vontade e a sua postura impoluta ficaram, desde esses tempos, a constituir um modelo de comportamento para todos os comunistas. Dada a escassez de funcionários com formação bastante, coube a Álvaro a maior fatia do trabalho. Tinha formação superior, conhecimentos adquiridos no estrangeiro, tinha a energia anímica. Foi ele que organizou uma rede de casas clandestinas de apoio, de tipografias, de procedimentos de segurança, todo um modelo de organização clandestina. Passava noites a fio a escrever nos órgãos de informação do partido. Chegava a escrever e paginar números do Avante inteiros. As deslocações no terreno para contactos entre os militantes e entre estes e a população eram feitas, na maior parte das vezes, em bicicletas, que era o meio de transporte mais barato, anónimo e democrático. Sempre a pedalar em silêncio por estradas secundárias, sempre em luta, movidos à força de músculos e por certezas inabaláveis. Álvaro, segundo disse, chegou a fazer Porto-Lisboa em bicicleta e desta experiência se inspirou uma parte da sua obra literária. Havia mais de uma semana que iniciara a volta ao setor. E durante essa semana passara já 2 noites em branco. Em uma das outras dormira mais de 3 ou 4 horas. Fizera centenas de quilómetros de bicicleta. Andara léguas e léguas a pé. E tudo isto comendo em média uma fraca refeição por dia. Sentia por aquela reta uma verdadeira aversão. Eram 2 quilómetros na planura chata, com raros troncos, marginando a estrada, sem uma casa, sem um marco, sem um acidente. Agora só se ouviam as rãs nos charcos e o ruído do dínamo monótono e doce. Todo o cansaço lhe tombava nos olhos. Em 1942 é eleito para o secretariado e é o seu dirigente principal. E foi escolhido por razões óbvias. A sua craveira intelectual, a sua capacidade de trabalho, a sua experiência de prisioneiro político digno e corajoso, o seu caráter sério, a sua modéstia, a sua abnegação. É então que Álvaro leva a efeito a verdadeira reconstrução do PCP. Com ele, passou a haver uma atuação concertada e permanente do partido em todas as frentes de combate. De um pequeno grupo de agitação política, o PCP é transformado numa organização clandestina, é certo, mas profundamente infiltrada na sociedade. O corpo de funcionários clandestinos aumentou e fortaleceu-se. A rede de casas secretas e de casas de apoio aos clandestinos espalhou-se pelo país. O papel do partido no seio das empresas e sindicatos e o seu modo de atuação foi regulamentado num tratado escrito pelo próprio pulso de Álvaro, chamado A Célula da Empresa.
A rede de tipografias clandestinas aumentou e a publicação do Avante, o órgão de comunicação do partido e elo de ligação com a população, desde esta altura e até hoje, nunca mais foi interrompido. Foram também organizados os passeios no Tejo, onde, a pretexto de umas voltas descontraídas de barco pelo rio Tejo, se reuniam clandestinamente, longe dos olhos da PIDE, os dirigentes do partido e intelectuais influentes, e onde se discutia política em liberdade. O ambiente era descontraído, comentava-se a realidade portuguesa e europeia, cantava-se canções revolucionárias, estruturavam-se planos, faziam-se contactos, tomavam-se decisões. Data deste período a organização do primeiro congresso clandestino do Partido Comunista, onde se assentaram os princípios teóricos globais de intervenção do PCP. Um destes princípios é constituído pela tese de Álvaro Cunhal sobre unidade democrática, que se manteve válido até ao 25 de abril. Este princípio preconizava o derrube do regime de Salazar e sugeria uma política de unidade e aliança com todas as forças democráticas de oposição ao regime, com vista à criação de um futuro governo de unidade nacional. Os efeitos de toda esta dinâmica na sociedade portuguesa são evidentes. As greves de 41 a 43 e principalmente a de 44, a greve do pão, motivadas por reivindicações de aumento de salários e de mais comida, foram dinamizadas pelo PCP de Álvaro Cunhal. E bem embaraçaram o regime de Salazar, que as reprimiu violentamente. O espírito de luta e afirmação entrava assim no coração do operariado português e exprimia-se em luta de massas. Esta nova força do PCP fez-se sentir ainda alguns anos mais tarde. Com o fim da guerra, Salazar decide convocar eleições livres, mais livres do que na livre Inglaterra, disse o ditador. Ora, Álvaro e o PCP não podiam deixar passar esta oportunidade de fazer com que o povo marcasse presença. Forças da oposição criaram o MUD, Movimento de Unidade Democrática, e o PCP, no espírito das diretivas do seu primeiro congresso clandestino, adere. O MUD juvenil é liderado pelo então jovem comunista Mário Soares. Mas Salazar mentira. Nas eleições para a Assembleia Nacional, os resultados foram manipulados e os elementos das mesas de voto ligados à oposição, em alguns casos, chegaram a ser expulsos da sala. Mas o MUD não esmoreceu com estas falcatruas. A sua ação constituiu um grito de protesto e revolta que emocionou muitos portugueses. A esperança aumentou e a oposição engrossou fileiras de forma desafiadora. Nas eleições que se seguiram para a presidência da República, o MUD apoiou um candidato da oposição, o general Norton de Matos. Mas este, a 2 dias das eleições, tem de desistir da campanha. Salazar decidira ilegalizar e extinguir o MUD e manda agir a sua PIDE. A repressão aumenta e é mais implacável do que nunca. Muitos jovens do MUD, futuros dirigentes do nosso país democrático, são presos. Álvaro Cunhal também. Em 1949, Álvaro era o homem mais procurado do país. Estava escondido numa casa clandestina, no Luso. Por companheira, uma funcionária do partido que o acompanhava para compor o disfarce de vulgar casal, tinha Sofia Ferreira. Com eles